aí, time Doramita? Estão prontos para mais um resumo fabuloso? Se sim, você está no lugar certo. Bem-vindo ao Miss Resumem. Vamos começar de uma vez. Alerta de spoilers. A série começa com Yeon-hee, uma garota comum e corrente que tem um pequeno defeito. Sempre que fala com garotos atraentes, ela fica vermelha ao extremo. Eu entendo muito bem esse defeito. E é que, na primeira cena, vemos como, por causa da sua timidez, a protagonista foge de uma loja depois de falar, toda corada, com o atendente. Mesma forma, no caminho para casa, ela observa 4 garotos caminhando atrás dela e, por causa do nervosismo, acaba tropeçando e caindo no chão. Depois disso, os garotos se aproximam, preocupados com ela, mas ela foge apavorada do lugar sem dizer uma única palavra. Ao chegar em casa, o irmão dela se aproxima e conta que 4 garotos bastante atraentes acabaram de se mudar para a casa ao lado, de modo que ela volta a corar e os dois começam a provocar um ao outro. Aquela noite, ela sonha que os garotos se apaixonam loucamente por ela. No entanto, pela manhã, sua mãe acorda na base de pancadas para que ela se levante da cama e vá tomar café da manhã. Enquanto tomam café da manhã, o irmão dela começa novamente a provocá-la, até que sua mãe lhe entrega uma cópia da chave da casa para que ela vá se apresentar e entregá-la aos novos vizinhos. Nervosa com essa tarefa, ela ensaia a cena no quarto e experimenta vários looks antes de sair de casa. No entanto, quando finalmente bate à porta, ela percebe que são garotos normais e volta decepcionada para casa, onde começa a se lembrar do garoto de quem gostava durante o ensino médio e de sua tentativa frustrada de se declarar por culpa do nervosismo. Posteriormente, ela começa a assistir na televisão a um programa do seu grupo musical favorito, chamado EXO. Então, seu irmão, que observa os novos vizinhos pela janela, estranha que Yeon-hee considere feios os jovens que ela está vendo. Assim, depois de provocá-la outra vez, eles começam a brigar. Nesse momento, sua mãe aparece e obriga a filha a levar vários doces aos vizinhos como presente de boas-vindas. Senhora, pare de insistir tanto. Yeon-hee, achando que os novos vizinhos são os mesmos jovens a quem entregou a chave antes, vai contrariada à casa deles e, ao ver a casa vazia, come alguns doces e até bebe água da geladeira dela. Nesse momento, os 4 jovens a surpreendem e ela, travada pelo nervosismo, cospe toda a água em cima de um deles, chamado Chan. Logo depois, é mostrada uma cena do dia anterior, na qual os 4 jovens, que acabam sendo o famoso grupo musical EXO, entram e exploram sua nova casa, para a qual se mudaram a fim de morar e celebrar as festas juntos. De volta ao presente, Chan observa, surpreso, junto com seus amigos, como Yeon-hee, foge sem dizer palavra depois do ocorrido. E quando ela chega em casa, começa a procurar, incrédula, fotos do EXO no telefone para ter certeza de que os 4 jovens que viu realmente são eles. Desse modo, ela liga para a amiga e conta, emocionada, que os garotos do EXO são seus novos vizinhos, mas a amiga não acredita e vai até sua casa para comprovar. Uma vez lá, elas começam a espionar os jovens pela janela de On-hee. No entanto, nesse momento entra a mãe da protagonista e avisa a amiga da filha que ela deve ir embora, dado o quão tarde já está. Enquanto isso, os garotos do EXO fazem uma chamada de vídeo com um amigo, chamado Kai, quando de repente percebem que Yeon-hee está observando os com prismáticos ou binóculos do quarto dela, provocando a angústia da garota, que se esconde rapidamente. No dia seguinte, a mãe de Yeon-hee acorda a filha e a incentiva a ir mais tarde ao seu escritório, onde, ao chegar, a obriga a trabalhar limpando a casa dos seus novos vizinhos. Ao comentar isso com a amiga, ela a convence de que é uma grande oportunidade para se aproximar dos garotos do EXO e aconselha que leve consigo produtos do grupo para que eles percebam que ela é fã. Posteriormente, Sehun, um dos garotos do grupo, cruza no bairro com o irmão de Yeon-hee e pergunta onde pode encontrar uma cafeteria. No entanto, o irmão da protagonista lhe oferece um café artesanal feito por ele mesmo e, depois de tomá-lo e conversar um pouco com ele, surge uma linda amizade entre os dois. Mais adiante, Yeon-hee vai à casa dos vizinhos para limpar e, enquanto realiza sua tarefa, aproveita para tirar fotos e se gabar nas redes sociais de que está na casa do grupo EXO. Instantes depois, com o fim de investigar a privacidade dos jovens, ela decide limpar um quarto no qual sua mãe havia proibido expressamente que entrasse. Ao fazer isso, ela vê uma barata e, com um susto, bate em vários objetos e pula na cama apavorada.
Nesse momento, Chan infelizmente entra no quarto e, ao ver a bagunça que ela fez, a repreende, de modo que ela abandona o lugar e vai embora com uma enorme tristeza para o jardim da casa. Ali, Do, outro dos membros do grupo, se aproxima dela para consolá-la sob o olhar atento de Chan, que começa a se lembrar do momento em que se quebrou, depois de uma apresentação, a corrente que seu avô lhe deu quando ele era pequeno como amuleto da sorte. Momento a partir do qual ele faleceu e um dos membros do grupo, chamado Suho, se viu obrigado a deixar o EXO por culpa de uma lesão. Depois disso, na mesma cena, mostra-se como o verdadeiro motivo da mudança é que a casa pertencia ao seu avô, o qual lhe garantiu, quando lhe deu a corrente, que havia outra igual escondida na residência, de modo que os 4 jovens decidiram se mudar para lá a fim de encontrá-la e assim recuperar a boa sorte. À noite, Yeon-hee percebe que esqueceu seu telefone celular na casa do grupo e Chan o utiliza para enviar várias mensagens à amiga da protagonista, que pouco tempo depois vai até a casa dela. Da janela, elas esperam os jovens irem embora para entrar e recuperar o telefone. Mas quando ela faz isso, Chan sai do banheiro e descobre Yeon-hee no quarto dele, fazendo com que ela fique vermelha a ponto de querer fugir outra vez. No entanto, antes que possa fazê-lo, ele a segura pelo braço e pergunta se ela se lembra dele, ao que ela responde, estranhando a pergunta, que sabe que ele é um dos cantores do grupo EXO. Enfim, mais adiante, Yeon-hee acorda doente em uma manhã e passa vários dias sem ir à casa dos vizinhos para limpar, de modo que eles começam a se preocupar com ela. Por isso, Sehun visita o irmão dela para saber como ela está. Posteriormente, os garotos decidem enviar-lhe uma bebida por meio do irmão e, ao vê-la, ela volta a ganhar forças e vai, enfim, trabalhar novamente. Lá, Chan se aproxima dela para falar com ela, mas ela fica incomodada porque ele nem sequer sabe qual é o seu nome, de modo que depois ele lhe escreve uma mensagem no telefone para marcar uma entrevista com ela e para que os garotos a conheçam melhor. A mensagem provoca o nervosismo de Yeon-hee, que, depois de pedir conselho ao irmão, vai à entrevista com um capacete na cabeça, que levou como amuleto da sorte para se sentir mais segura. Lá, apesar das risadas de alguns dos garotos, ela consegue se apresentar corretamente e sem nervosismo. Dias mais tarde, enquanto caminha de volta para casa, Yeon-hee se cruza com seu amor platônico do ensino médio, que também começa a demonstrar interesse por ela. Nesse momento, os garotos do EXO aparecem e, acreditando que ele está incomodando-a, o intimidam a ponto de fazê-lo sair correndo. Posteriormente, Sehun visita o irmão de Yeon-hee para contar o ocorrido, e ele lhe explica que se tratava do garoto de quem ela gosta no ensino médio. Ao saber disso, Chan, movido pelo ciúme, começa a provocá-la e insiste para que ela vá limpar sua casa antes da hora. Lá, ele começa a dar mais trabalho do que o necessário a ela, e quando Yeon-hee volta para casa, começa a falar com a amiga sobre o garoto do ensino médio. Seu irmão, que escuta apenas uma parte da conversa, assegura a Sehun que sua irmã gosta de um deles, de modo que, depois de contar isso ao resto, os 4 ficam felizes e começam a debater quem pode ser o sortudo. Nesse momento, Kai aparece de visita e os garotos vão embora com ele para fazer uma sessão de fotos juntos. Então os garotos avisam Yeon-hee para que vá até o estúdio a fim de recolher as fotografias. Mas o grupo ainda se encontra lá e, enquanto gravam, Kai aproveita para se aproximar dela, provocando o ciúme de Chan, que não para de observá-los durante toda a sessão. Mais tarde, à noite, Chan sonha com seu avô, que aparece ao lado dele, instando-o a encontrar a outra corrente. E pela manhã, observa como Kai volta a se aproximar de Yeon-hee. Incomodado com a situação, Chan fica sem forças e passa o dia inteiro descansando na cama. Yeon-hee percebe que ele está passando mal, então vai ao quarto dele para cuidar dele. No entanto, Do, que também tem sentimentos por ela, tenta afastá-la do companheiro. Nossa, que harém problemático. Depois de vários dias, Kai finalmente se despede de Yeon-hee e assegura a Chan que, dado que está ciente de que tanto ele quanto Dio têm interesse por ela, vai embora para não incomodá-los. Nossa, que cavalheiro! Na manhã seguinte, Do machuca Yeon-hee sem querer e, enquanto cuida do ferimento dela, pergunta quem é o garoto de quem ela gosta. No entanto, a protagonista trava e vai embora sem dar nenhuma resposta. Enquanto isso, Chan observa com nostalgia uma fotografia do seu avô e começa a se lembrar de momentos da sua infância. Nessa cena, mostra-se como Yeon-hee costumava ser sua melhor amiga quando os dois eram pequenos. Ele tenta aceitar, com grande decepção, que Yeon-hee ainda nem sequer o reconheceu.
No dia seguinte, Chan repreende Yeon-hee por não limpar corretamente, aproveitando a situação para lhe contar que desde pequeno tinha alergia à poeira com o objetivo de refrescar a memória dela. No entanto, ela não percebe e responde que vai tentar limpar melhor. Seja direto, homem. Mais adiante, Yeon-hee aproxima de um dos quartos e encontra Chan, que depois de discutirem por um tempo, decide se sentar ao lado dela para conversar sobre a casa e tentar novamente refrescar sua memória. No entanto, depois de perceber que ela também não se lembra do seu avô, ele lhe confessa a verdade diretamente. Yeon-hee, completamente incrédula, a princípio não acredita no que ele está contando, mas, após alguns instantes, finalmente se lembra dele e os dois adormecem ali sem avisar ninguém. De modo que, no dia seguinte, o irmão dela sai à rua à sua procura, enquanto Do suspeita que Chan e Yeon-hee possam ter fugido juntos. No quarto, a luz que o ilumina estoura de repente e Chan observa, graças ao reflexo, a corrente do seu avô pendurada no pescoço de Yeon-hee. Minutos mais tarde, o irmão de Yeon-hee os encontra no quarto e sua mãe começa a repreendê-la pelo ocorrido. Momentos depois, Yeon-hee conta tudo a Do, que Chan era seu amigo de infância, provocando o ciúme dele, e posteriormente faz uma chamada de vídeo com um garoto do seu ensino médio. No entanto, Chan aparece, e depois de tirar o celular dele, o adverte a não falar mais com ela, garantindo que Yeon-hee está na casa do namorado. Que possessivo e tóxico! Não sejam assim, doramitas! E, como deve ser, Yeon-hee, irritada, pede explicações a Chan, que lhe garante que ele é seu primeiro amor, e não aquele garoto do ensino médio. Mais adiante, os garotos recebem um aviso do médico confirmando que Suho finalmente se recuperou, de modo que, após irem visitá-lo, ele lhes garante que está treinando para atuar novamente junto deles. Dias mais tarde, Yeon-hee está em um parque esperando Chan para se encontrar com ele, mas ele não aparece ao encontro porque está com alguns amigos. Nesse momento, Do aparece e a incentiva a voltar para casa junto com ele para não ficar sozinha. No entanto, Yeon-hee insiste em esperá-lo e ele percebe que não tem chances com ela, de modo que decide permanecer simplesmente como amigo e avisar Chan de que ela está esperando por ele. Que bom que ele seja tão sensato. E bem, no dia seguinte, Chan diz a Yeon-hee, enquanto ela limpa seu quarto, que eles vão embora da casa e no dia seguinte, deixa para ela uma carta na qual promete voltar para junto dela e a incentiva a cuidar da corrente que leva no pescoço. Depois de 6 meses, EXO lança uma nova música enquanto Yeon-hee espera, decepcionada, receber notícias de Chan, que ainda não voltou a entrar em contato com ela. Nesse momento, sua mãe lhe escreve uma mensagem na qual a incentiva a receber seus novos vizinhos. Então ela vai, assim como na ocasião anterior, com alguns doces de boas-vindas, que começa a comer ao ver que ninguém chegou novamente. E, quando está prestes a beber água, ela se vira e descobre que os garotos do EXO voltaram para ficar junto com mais 2 jovens, provocando assim a alegria da protagonista. E assim termina este dorama. E você? Já teve mais de 2 pessoas apaixonadas por você? Conte-me a sua experiência. Por favor, me ajude com um like, comente sempre a sua parte favorita, inscreva-se e ative as notificações. Bye bye!